Yara Vidal. Ei, bom dia, comunidade. Minha parceira aí, Ana Prestes, que bom revê-la, Rebeca, Mauro. E vamos amanhã a gente cesta, né? Vamos botecar. Vamos embora. Como é que diz bom dia em chinês, em mandarim? Eu só falo ni hao, ni hao. Eu só falo ni hao e Cicie. Obrigada. Deixei, ni hao. Pronto, eles já ficam até emocionados. A Yara é a primeira pessoa a inaugurar uma ponte aérea entre o Brasil e a China. É impressionante. Ela dá, sabe, Rebeca, o pessoal faz bate e volta para o Rio de Janeiro. A Yara faz bate e volta para Beijing, antigamente. Impressionante. E participa de tudo. Eu estava aí falando de bilionário, eu pensando, tá vendo? Xi Jinping enquadra todos. Por isso que eu amo Xi Jinping. Não escapam. Yara, você publicou essa reportagem ontem. 60 anos depois, Brasil reconhece 9 chineses presos pela ditadura. Eles foram considerados anistiados políticos. Uma história espantosa, efetivamente. Conta essa história para nós. Então, a gente tem que voltar um pouquinho, sabe, para entender o contexto da época, Mauro, porque 3 anos antes do golpe, o João Goulart, enquanto vice-presidente, visitou a China, né? E ao longo desse período, até o golpe, né? Aí ele inclusive voltou correndo da China quando o Jânio Quadros saiu fora, né? Quando ele renunciou. Tem toda uma história, tem todo um bastidor aí com Panam, enfim. E ele trouxe na bagagem a tarefa de costurar acordos comerciais. Ó, esse aí é com o Zhou Enlai, que é outro ídolo, aqui, meu crush comunista. Ele era o chanceler, né? O Zhou Enlai, ele é um cara incrível. E aí, o Mao Tse-tung da outra lado, ela ignorou o Mao Tse-tung. Né, gente? Ó, cadê? Porque eu já botei para lavar ali. Eu tenho uma caneca, todo dia eu acordo com o Mao. Olha só, aí, gente, ele trouxe essa tarefa de costurar, e aí a primeira leva de chineses para poder fazer esse acordo comercial, ainda não era nem um acordo diplomático, era uma missão comercial. Vieram primeiro os jornalistas da Xinhua, aí depois vieram representantes comerciais, intérpretes, ao todo chegaram 9 pessoas, até inclusive meses antes do golpe. Mauro, 3 dias depois do golpe, no dia 3 de abril de 1964, o DOPS invadiu a casa de 9 japoneses ou chineses, desses 9, de 2 apartamentos, eles moravam separados, eu não vou saber dizer, tem tudo direitinho, mas de cabeça eu não tenho. E eles, acusando esses 9 jornalistas, intérpretes e representantes comerciais de serem agentes subversivos de Mao. E aí tem coisas dignas de filme. Eles encontraram agulhas de acupuntura, eles encontraram remédios da medicina tradicional chinesa, que são feitos de ervas, tem umas cápsulas, é uma apresentação bem diferente dos remédios alopáticos. Até mesmo bonequinhos tipo um origami, né, um dragão chinês, que eles... coisa da tradição chinesa, eles simplesmente aprenderam isso para poder acusá-los de que aquilo ali eram elementos, eram ferramentas para cometer assassinatos. Aí eu estava lendo o relatório do Manuel Lopes, que foi o relator na comissão de anistia, que foi a ação coletiva que anistiou esses chineses. Mauro, é tão absurdo, é tão malévolo, eles trouxeram um agente de Taiwan para poder forjar as traduções, então eles inventaram, e isso está tudo dentro de um contexto, gente, dos Estados Unidos, aqui dentro do nosso país, articulando durante a Guerra Fria. Essa história, ela não está dissociada, por exemplo, à Liga dos Camponeses, lá do Nordeste. Porque os Estados Unidos, eles consideravam o Nordeste, Mauro, Rebeca, Ana,
A Ana conhece essa história. Comunidade como um local estratégico, porque eles sabiam que a miséria era tanta que ali as pessoas estariam vulneráveis à revolução. Eles tinham muito medo que o Brasil aderisse à revolução, como ocorreu em Cuba. Então, é um processo eivado de absurdos e que, felizmente, nós demos um primeiro passo, que não é só o primeiro, viu? Ainda falta muita coisa, porque tem muito bastidor aí nessa história, e que, olha, meu sangue ferve de vergonha e de indignação. Sabe por quê, Mauro? Porque a gente está revivendo toda essa paranoia comunista e xenofóbica, ela está sendo revivida aqui. A gente viu isso durante a pandemia. E a gente está vendo um povo que nunca teve uma ação internacionalista como a União Soviética. A China sempre foi na dela, tanto não é à toa que a China é um regime comunista e é a nação que mais se beneficiou com o neoliberalismo, com a globalização, é ou não é? Então, externamente, na política externa, a China não se mete com problema de seu ninguém, não interfere em assuntos internos. E essa história, Mauro, ela é tão absurda que até durante o golpe da Dilma, a Dilma viu, ela condecorou esses 9 chineses, que só tem um vivo, viu? Todos eles já morreram, com a Ordem Cruzeiro do Sul. Tá perdido lá, viu? Até hoje, na Embaixada de Beijing, eles sumiram com as medalhas, nunca entregaram essas medalhas. Eles apreenderam valores que correspondem a mais de 2 milhões de reais em valores atualizados. Nunca devolveram para o governo da República Popular da China. Então, é isso aí, quando eles chegaram, eles passaram, olha, eles foram presos no dia 3 de abril, passaram por um julgamento, o julgamento deles começou no dia 22 de dezembro de 64. Eles só conseguiram ir embora, aliás, eles foram expulsos do Brasil, né? No dia 18 de abril de 1965. Eles foram barbaramente torturados. O que ficou vivo, um jornalista, compartilhou com a Comissão da Verdade em 2014 o que ele passou. Ele, olha, é de ser queimado com cigarro, de ser pisado. E o que me chamou a atenção foi a maldade deles trazerem um taiwanês, que é um chinês, que é Taiwan é China, para poder ajudar na tortura e para forjar, porque ninguém falava chinês, tinha que trazer alguém simpático à ditadura militar para poder forjar isso. Eu tenho muita vergonha, sabe? E é uma vergonha que não acabou ainda. Não acabou. Relembrar, né? Naquela época se chamava China nacionalista, né? Que é o território do Kuomintang, Taiwan. A gente, vamos falar até de Taiwan daqui a pouquinho. E o Brasil, inclusive, naquela época, ainda não reconhecia diplomaticamente a China. Ele reconhecia a China nacionalista. E o João Goulart tinha ido para lá para começar a oxigenar as relações, e depois o Brasil acabou reconhecendo a China. E aí, essa história é impressionante. Trazer um cara da China nacionalista, de extrema-direita, para fazer a tradução do que eles falavam em chinês para o português, distorcendo. É tudo muito cruel, né? Muito chocante. Muito. Deixa eu falar uma coisinha para vocês, até fazer uma proposta aqui para a gente. Eu fiquei sabendo dessa história, Yara, Mauro e Rebeca, através do João Vicente Goulart, que é o filho do João Goulart, que ele dirige o Instituto João Goulart. E esse Instituto João Goulart é um dos que documentou toda essa história e não deixou essa história morrer. A Mel quer participar. Tem consciência aqui em casa, a Mel Blas. Então é isso. A minha proposta é a gente convidar o João Vicente. Eu acho. Ele sabe quem que a gente pode trazer também? O Manuel Lopes, que foi o relator. No relatório, ele cita o João Goulart filho do Jango, que não deixou essa história morrer. Foi ele que, em 2022,
acionou o Supremo com habeas corpus, é ele que está batalhando pelo retorno, Olha, eu acho que dinheiro é o de menos nessa história, só que existe uma questão simbólica disso, porque o que eles fizeram com esses indivíduos, e que eu fico pensando o quanto a China também foi tranquila, porque 10 anos depois, exatamente 10 anos depois, durante o período da ditadura, que foi feita o reator, a República Popular da China passou a ter relações diplomáticas com o Brasil, em agosto de 74. Esse ano a gente comemora 50 anos. E isso só ocorreu depois que o Nixon foi à China. Não é verdade? Em 1971. Para a gente ver que a gente só teve autorização de ter relações com a República Popular da China. Exatamente, eu passei porque o Jango Filho, ele é uma figura central, tanto que quem pede a anistia, a comissão de anistia que foi concedida agora, nessa terça-feira, é um ato simbólico, histórico, muito importante, mas eu considero apenas o primeiro passo, graças ao Jango Filho, viu? Ele que batalhou, que está ali em cima, por meio do Instituto João Goulart. Eu estou até tentando entrevistá-lo também, porque tem desdobramentos dessa história. Eu perguntei ao Itamaraty, cadê essas medalhas? Por onde que estão essas medalhas? Os meus amigos brasileiros lá na China, tem um ano que eles toda semana mandam uma mensagem para a embaixada. Cadê a medalha? Cadê a medalha? Ninguém sabe, ninguém viu. Ela foi concedida pela Dilma, e aí, quando veio o golpe com o Temer, que, por sinal, ontem estava lá o Alexandre de Moraes elogiando o Temer, dizendo que foi um grande democrata, sumiram as medalhas, então, é isso? Exatamente. Agora, mas, Mauro, a gente já está no 3º ano do governo Lula. Foi durante o governo Lula que essas pessoas estão ali em cima da embaixada do Brasil na China perguntando por essas medalhas e ninguém sabe. Ontem eu mandei uma mensagem para o Itamaraty. Aonde estão as medalhas? A gente agora tem o fuso horário, só podemos responder amanhã. Você pode me responder amanhã? A gente não sabe. Mas eu vou ficar, bom que eu estou dando um recado aqui, eu vou ficar no pé. Eu quero saber aonde estão essas medalhas. Boa. Deixa eu falar para você. Ela diz, não entendo a anistia, tudo que sei que eles eram inocentes, pedidos de desculpa para servir junto. Não, foi? Essas anistias que estão sendo decididas pela Comissão da Anistia, elas são anistia com pedido de desculpa. Foi assim ao povo Krenak, foi assim a Clarice Herzog e foi assim a esse grupo de 9 chineses e ao governo da China. Um pedido formal de desculpa do Estado brasileiro para as vítimas do Estado brasileiro. Lamentavelmente, nenhum deles foi recebido pelo presidente Lula. Seria muito bom se Lula recebesse. E aí ele sim, desse o passo final desse pedido de desculpa como chefe do Estado brasileiro. Verdade. Gente, desculpa, é 2º ano, realmente. Eu acelerei aí, pulei um ano. Quando você falou do 3º ano, eu fiquei falando assim, quase. Agora, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Ontem, que a Mel Colatino me atrapalhou. Ontem eu estive com o João Vicente Goulart, porque nós fomos lá na Embaixada do Irã prestar solidariedade pelos atentados, pelo atentado e a morte dos oficiais iranianos lá na Síria, por ataque de Israel. E eu encontrei o João lá, e eu quase chamei ele para hoje, mas eu falei assim, não, tem que ser com mais tempo. Vamos ver um dia que ele possa vir com mais tempo para ele nos contar essa história e outras, São 60 anos aí do golpe. 64. Exatamente. É muito. Eu fiquei muito revoltada, e essa história eu acompanho tem um ano, sabe? O ano passado eu até compartilhei com vocês. Quem me apresentou essa história foi um amigo queridíssimo brasileiro que mora em Beijing, que é jornalista, que é o Rafael. Eu fiquei tão impressionada, falei, gente, como é que a gente não sabe disso, sabe? Porque cada história nova que a gente descobre sobre o golpe, e eu sou daquelas que diz tem muita história, e a gente só consegue superar esse período com memória para chegar à verdade, para poder promover a justiça e a reparação. A gente está muito atrasado, viu, gente? Esse negócio de anistiar, tá tudo de boa, não, vamos esquecer águas passadas. Comigo não, violão, não tem nada de água passada, não, porque tá aí, ó.
8 de janeiro de 2023, a gente viu como que é uma página virada, não é não? Isso aí. Não é página virada. Por sinal, Rebeca, a gente tem falado disso também, né? Os povos pretos que foram trazidos, escravizados para esse país, até hoje estão pedindo reparação também, né? É hoje, né? E vamos ter que aguardar mais um pouquinho aí, como sempre aguardamos, não é? É isso, olha, sobre esse caso, a Roberta Lopes diz que há um docudrama, na verdade, um mini-doc que conta essa história vista pelo olhar de uma criança que pedia selos para sua coleção aos chineses. Se você puder colocar aqui, Roberta, o nome desse doc para a gente divulgar e assistir também, né? Eu vou dar uma procurada aqui, ver se eu acho a partir dessa sinopse. Perfeito. Yaríssima, obrigado demais pela tua presença. Vamos trazer mais. É uma agitadora, né, essa Yara? A Yara é maravilhosa. Esse mês, gente, semana é o mês da Revolução da Moda. É o movimento que eu represento aqui em Brasília, que é o Fashion Revolution. Eu quero vir aqui para contar para vocês essa história, que as roupas que a gente veste, elas têm histórias, elas não nascem do cabide, tá? Aí eu até fiquei prestando atenção, vocês chamando de quinquilharia de luxo, o homem mais rico do mundo. A coisa não é tão simples não, viu? Oi, Yara, vamos contar também essa história dos 50 anos da China, Brasil-China, relações diplomáticas. Vamos ver um dia aí para você vir também. Bora! Que foi em plena também, foi em 74. Saraiva Guerreiro teve uma grande participação, o diplomata. Gente, é uma história muito... A gente tem muito a aprender com a China, viu? Eles com a gente, evidentemente, eu acredito muito nas trocas entre os povos, mas olha, o que esses caras fizeram nos últimos 40 anos é de tirar o chapéu, né, Ana? Só para encerrar, né, não deu tempo de falar, mas fazer o registro, né, além de João Goulart, né, o nome está aí no Panteão dos Heróis da Pátria, né, uma outra figura importante nesse processo de aproximação foi o então ministro das Relações Exteriores, né, Santiago Dantas. O Santiago Dantas, o Saraiva Guerreiro, né, o Azeredo, né, que era o também chanceler. Verdade. O Pinto, né, que foi quem defendeu esses 9 chineses sem cobrar um tostão, já um senhor de 72 anos. Quem advogou para isso foi o Sobral Pinto, que tinha advogado para o Prestes, né? Na década de 30, né? 30. Aí está aí o Sobral Pinto com os chineses sentados. Né? Grande Sobral. Da advocacia brasileira, um sujeito que dizia, sou liberal, não sou comunista, mas sempre defendeu os comunistas, sempre. É verdade. Tá bom, Yara. Tá bom, queridos, eu já estou lá, estou esperando a Aninha para a gente ir lá para o Fórum Global e depois eu volto para falar sobre roupas. Isso, o pessoal quer saber como faz para adquirir, quer saber como faz para comprar, para participar, depois você vai... Outfit Comuna, vou dar todas as dicas. Beijo, Yara. Beijo. Beijo, Yarinha.